onde nós falaremos a história, a trajetória da igreja primitiva, como que surgiu, por que estamos aqui hoje, como começou a história da igreja primitiva, por que está aí de portas abertas, por que você está vindo hoje para o culto. Nós vamos hoje mergulhar nesses ensinamentos. Então eu peço para que os alunos venham aqui na frente para que a gente possa prestar bastante atenção, amém? Boa noite, igreja. Eu queria que vocês abrissem Deuteronômio 26. Vou pregar do 12 ao 19. Quando chegar o momento, vou pregar. Realmente, quando nós não te conhecemos, nós estamos perdidos aí no mundo, Senhor. Mas que maravilha quando nós te conhecemos. Como o Senhor muda, como o Senhor transforma, como o Senhor orienta, como o Senhor ensina, como o Senhor trabalha naquela alma, que o sonho do Senhor Jesus é salvar cada um de nós. Ele não tem desejo nenhum de perder uma alma. O coração dele anseia por cada alma. E hoje nós estamos aqui para isso, Senhor, para ouvir toda a história da igreja primitiva, ouvir o que o Senhor fez, o que o Senhor falou, o que o Senhor preparou, o que o Senhor fez por essa igreja, que a gente acredita que nasceu
lá no céu, no coração do Senhor, e o Senhor trouxe essa igreja aqui para a terra, Senhor. Essa igreja primitiva dos discípulos de Jesus é uma igreja maravilhosa, é uma igreja que a gente procura fazer tudo, meu Pai, que o Senhor ensina. E a cada dia nós vamos crescendo mais e mais na obediência, no trabalho, na união, na prosperidade de cada um, Senhor, porque o Senhor tem, meu Pai, abençoado a tua igreja. Apesar de termos lutas, mas nós sabemos que sem lutas não há vitórias. E é isso que nós temos conquistado. Depois das lutas, nós temos recebido as vitórias. E é isso aí, meu Pai. Então, meu Deus, desde já eu já te louvo e já te agradeço, que eu já creio na convicção de um culto maravilhoso preparado lá no céu pelo Senhor. O Senhor trouxe aqui para a gente lembrar do início de tudo e estar recordando essa maravilha. Por isso, desde já eu já te louvo e te agradeço. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. É isso aí, igreja. Hoje a pastora foi tocada, primeiramente para agradecer a Deus. Eu creio que é um culto maravilhoso, é um culto especial, é um culto de ação de graças, porque nós vamos estar nos lembrando a grandeza de Deus, tudo que Deus fez nessa trajetória desde o início. Toda a igreja sabe, né, do testemunho da pastora Vilma, que a pastora Vilma se converteu, mas a pastora Vilma estava com depressão, e mesmo estando na igreja, a pastora Vilma foi levada pelo diabo mesmo para tentar o suicídio, mas Deus estava já com os sonhos dele sobre a vida da pastora Vilma, e ele salvou a pastora Vilma para este sonho do Senhor Jesus, que era este ministério que nós temos hoje. E eu quero contar assim para vocês o início da igreja, que hoje é aniversário do Vonelson, e eu quero também que Deus abençoe ele, que seja também para a honra e glória do Senhor, por estar falando dele, das bênçãos dele, do que ele tem feito pela igreja, né? E nós estamos, sempre eu falo que eu passei por 3 igrejas, e hoje, né, que eu tenho a nossa igreja, que eu sei por que eu passei por 3 igrejas. Eu tinha que participar daquilo, estar ali, para poder depois Deus preparar a nossa igreja e preparar nós para estarmos aqui, para seguir os sonhos dele e não os nossos, né, o nosso mau entendimento do mundo aí. E a gente estava na igreja, e aí a gente já via coisas que a gente não achava que aquilo não estava certo, mas nós não tínhamos entendimento, nós éramos novos, né, convertidos. E ali então, o que aconteceu? Uma noite, o Vonelson orando, pedindo para Deus, meu Deus, fala conosco, fala comigo. Nós não tínhamos ainda a prática que nós temos hoje, né, de conhecer a Bíblia, de ler, saber abrir, onde a gente pensa, vou abrir aqui, vou abrir ali. Nós não tínhamos essa experiência. E ele falando com Deus na madrugada e pediu para Deus uma orientação, que nos orientasse. E quando ele pediu para Deus essa orientação, ele abriu a Bíblia, mesmo sem saber, naquela oração, ele teve aquela fé, eu vou abrir, Deus vai falar comigo. E quando ele abriu, estava ali, ó, Malaquias 4:4. Malaquias 4:4, ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e que são estatutos e juízos. E aí ele continuou sem entender, né, falando com Deus, mas que negócio é esse? Que estatutos e juízos? O que é isso, né? E ele continuou orando, falando com Deus, não, eu quero que o Senhor me dê uma resposta. E aí Deus deu a resposta aqui em Deuteronômio 26, de 12 a 19, né? Ele deu a resposta para ele o que seria esses estatutos e juízos. E ele começou ali, Deus falou com ele nesta passagem. Então presta atenção nesta passagem para vocês. Está escrito assim no título: o dízimo do 3º ano. E aí diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então os dará aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva,
para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E ali ele ficou pensando, né, no terceiro ano dos dízimos, e nós estávamos nessa época no terceiro ano, e aí ele entendeu o que seria, né, esses juízos, esses estatutos e juízos. Seria cuidar dos órfãos, da viúva, do levita, né? E ali nós começamos, tocado por Deus, a ajudar. Teve uma moça que dentro da igreja bateu nas costas dele e falou para ele: seu Nelson, eu não tenho nem o leite da minha neném hoje. Meus armários estão vazios em casa, estou desempregada, tenho uma filha jovem e esse neném. E ele então foi tocado, pegou o dízimo dele e foi e fez as compras e entregou lá para essa moça, deu a fartura na casa dela. E assim nós somos usados por Deus em outros momentos para ajudar. E aí fala assim no 13: e dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. E ali então nós entendemos, né, no nosso coração, que nós tínhamos essa obra a fazer. Nós já fomos tocados por Deus. E aí ele fala assim: delas não comi, nem no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos, obedeci a voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste tenho feito. E nós dois passamos a obedecer, sabe? A ouvir a palavra de Deus e a obedecer. E aí ele diz assim: olha desde a tua santidade, desde os céus, e abençoa o teu povo Israel, e a terra que nos destes, como jurastes aos nossos pais, terra que emana leite e mel. E aí ele fala uma coisa maravilhosa aqui nesse 16. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Olha Deus falando que eram os estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declarastes ao Senhor que Ele te será por Deus, e andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E foi ali que nasceu no coração do vô Nelson o nome da igreja primitiva dos discípulos de Jesus. E Deus tocou no coração dele para a gente, né, abrir uma igreja. E aí, na sequência fala assim: e o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e fama, para a glória, e para que sejas um povo santo, Senhor, ao Senhor teu Deus, como tenho falado. Então, Deus falou com ele ali, e Deus falou uma coisa maravilhosa: se nós cumpríssemos, ele fala aqui, ó, que ele iria exaltar sobre as nações, nós iríamos ser exaltados para louvor e para fama, né? Para a glória, e para que seja um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. E ele fala no 18 que ele declarou que nós seremos um povo dele, como ele tem dito que nós guardaremos todos os seus mandamentos. E ali Deus falou com o vô Nelson, e ele falou: nós vamos abrir a igreja e nós vamos trabalhar com a igreja. Aí nós iniciamos com a igreja na nossa casa. Começamos lá na nossa casa o nosso trabalho. Aí Deus tocou, nós começamos a buscar as crianças. O vô Nelson ia buscar as crianças na minha casa. Ele saía da minha casa, ia até a comunidade, acordava as crianças, chamava as crianças ali
E ali todas as criancinhas se reuniam e ele colocava na Kombi e trazia para minha casa. E ali deu aquele início, dentro da minha casa começou lá a igreja. Na minha casa, depois, conforme foi crescendo um pouco mais, que nós fomos buscando, fluindo mais pessoas, nós começamos a dividir, né? Como hoje nós somos divididos aqui, as crianças separadas, para não misturar, tem das crianças, tem outro entendimento. A gente faz as coisas na escolinha, faz coisinha para criança, dá ensinamento bíblico, tudo de acordo com a idadinha deles, né? E ali, então, na minha casa ficou a sala para adolescente, a cozinha para as criancinhas e nós adultos ficávamos na garagem. Nós iniciamos na garagem. E ali começou a nossa guerra, a nossa luta. E depois que nós ficamos um certo tempo ali, foi crescendo a igreja, o vô teve aquela ideia de fazer cestas básicas, de levar para as crianças, né? As criancinhas vinham passando necessidade, então a gente ele fazia, por exemplo, uma cestinha pequenininha, 30 cestinhas. E aí uma família maior levava 2 cestinhas, a família menor levava uma cestinha e ele começou a fazer essas coisas, né? E a gente também teve a ideia de fazer lanches, né? Nós começamos já com esse propósito que até hoje nós temos, de alimentar não só o espírito com a palavra de Deus, mas também o corpo físico, né? Com os alimentos. Aí começamos a dar lanchinho, fazer as coisas para as crianças, chá, café, fazer que nem hoje nós fazemos aqui. E começamos lá pequenininho. Aí a igreja cresceu um pouquinho. Aí nós fomos para a Igreja Azul, que era dentro da nossa fábrica. Nós dividimos um pedaço da igreja, da fábrica, para fazer a Igreja Azul. E ali foi muita luta, não foi fácil, né? E todo mundo trabalhando, a pastora Vilma sozinha para organizar a igreja, limpar, organizar tudo, não tinha muitos obreiros ainda, nem nada, então começou com menos pessoas, né? Não tinha ainda os 12 discípulos que nem hoje nós temos, né? 12 obreiros. E ali, então, era muita luta, né? Todo mundo trabalhava, saía do trabalho, vinha, a gente fazia a nossa parte, eles faziam a deles e a gente foi crescendo. Aí depois nós fomos aqui, nesta igreja aqui, quando veio, que foi a terceira igreja, aí a pastora, nós começamos a procurar um lugar, porque já não cabia mais na minha casa, na fábrica, na Igreja Azul. Aí nós começamos a orar, a procurar, e a pastora Ana sonhou com a igreja de Laços. E nós fomos olhando um lugar, outro, e nós, não dá, aqui não é isso, Deus não tocava o coração, que era aquilo. E aí quando nós chegamos aqui, que o homem abriu as portas, só que era tudo lilás, essas paredes. Aí a Bianca fala que a pastora falou, é aqui. Aqui a igreja que eu sonhei, ela era lilás. Então nós começamos a ficar aqui. E aqui, o vô Nelson teve muita luta, muito trabalho. Esse altar aqui, quem fez foi a pastora Ana. Os pedreiros começou e abandonou, ela que terminou, ela que fez tudo. Piscina aqui para batizar, o batistério, tudo ela que fez. E ela e os obreiros da igreja, as pessoas que colaboraram, todo mundo. E também lá em cima que não tinha, o vô Nelson que arregaçou as mangas, e com os jovens, tem jovens hoje que não estão aqui, mas que ajudaram, né? E ali foi formada aquela parte de cima, com muita luta, não foi fácil, foi muita luta. E a gente cuidar das crianças, e buscar, e levar, e trazer, e cuidar, porque eles ainda eram muito rebeldes, né? Crianças assim de comunidade, eles não tinham aquele amor. E a gente foi dando amor, e a igreja foi crescendo, tem os obreiros hoje, graças a Deus, né? Tem a pastora Ana, tem a pastora Vilma, né? E o Nelson hoje ele está descansado um pouco daquela obra, que ele trabalhou muito, tanto lá no sítio que nós temos também, que nós passamos para a igreja, lá ele trabalhou muito incansavelmente. E ali ele ajudou muito essa igreja, tá? Como ajuda, até hoje a gente ajuda, eu acho que isso aqui é a nossa vida. Que depois que aconteceu o que aconteceu com a pastora Vilma, eu não quis saber mais de trabalhar, eu quis saber de cuidar dos órfãos, das viúvas, como está escrito ali, né? Aqui na nossa parede aqui, no nosso altar está escrito, ó, religião pura e imaculada, diante do nosso Deus e Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente guardar-se isento da corrupção do mundo.
Olha que coisa maravilhosa que Deus foi dando para nós a palavra, que era para colocar aqui no altar, como que era para fazer, tudo assim influenciado pelo poder de Deus. E ali nós fomos crescendo, sabe? E a gente hoje tem a perua da igreja, tem a perua do tio Carlinhos aí, que ajuda, que é o obreiro da igreja também, meu filho, né? E todo mundo colaborando, os carros vão buscar as pessoas. Então a gente tem esse trabalho maravilhoso com as crianças, com os adolescentes. E saber, né? Uma coisa importante é saber que não foi fácil. E não é fácil, sabe? É luta. Mas a Bíblia fala que sem luta não há vitória, né? Aliás, na Bíblia eu não achei essa palavra, é eu que sempre falo isso. Que sem luta não há vitória mesmo. Porque se nós não lutar, nós não vamos ter vitória. Então sempre eu falo, tem que ter a luta, nós temos que correr atrás, ter os problemas, mas que nem também lá no Salmo 30, versículo 5b, ele fala, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E quantas vezes nós choramos, né? A nossa igreja, ela chora junto, ela sorri junto, ela abraça junto. A gente é assim, é uma união maravilhosa, né? A gente trabalha para ser uma igreja que o Senhor sonhou, que eu falo que essa igreja sonhou lá nele. E esta igreja, ela é esta igreja do terceiro ano do dízimo. Eu não preciso sair daqui no terceiro ano para ir dizimar, porque esta igreja já é a igreja do terceiro ano. Porque ela é a igreja que cuida dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, e de quem chegar nessa porta nós estamos aqui para cuidar, de acordo com o Senhor Jesus falou, sonhou para nós estamos aqui. E a primeira pregação que eu preguei na minha casa foi lá em Atos, porque o Ronaldo falou que a nossa igreja se chamaria Igreja Primitiva dos Discípulos de Jesus, e falou que seria essa primeira igreja, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou tudo ali, e ali teve a primeira igreja, né? E essa igreja, ela está lá em Atos 2, de 37 até 47. E aí ela diz assim, olha como que é interessante, como tem a ver, né? Como tem a ver com a nossa igreja. Fala assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E ele fala, com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esta foi a primeira pregação. E esta foi a primeira pregação que eu preguei lá na minha casa. E aí ele fala da união dos cristãos na sequência. Ele fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, que é o que é. Isso aqui é a nossa igreja. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então isso aqui é a nossa igreja. Deus já sabia no coração dele, já pregou, né? Sabia como seria o ministério, como seria aqui. Então por isso que ele me levou em 3 igrejas, para mim ver como que era, para quando chegar à igreja que ele sonhou, que essa igreja aqui do terceiro ano dos dízimos,
seria a igreja que Jesus sonhou, que é a verdadeira igreja de Cristo, sabe? Eu creio que esta igreja aqui é uma bênção. E até eu estava conversando com a obreira Bianca, e ela estava falando até uma coisa muito forte, que realmente cada culto Deus fala conosco, mas não adianta Deus falar com você e você não fazer nada. Por quê? Porque eu e o vô Nelson, se nós estivéssemos em casa dormindo e não obedecessem a palavra de Deus, não corresse atrás, não procurasse para fazer o melhor, nós não estaríamos aqui hoje, não teria essa igreja. Então tudo foi propósito de Deus, tudo foi o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. E hoje eu glorifico a Deus, porque hoje os obreiros fazem a obra que o vô fazia. Hoje eles vão lá na comunidade buscar as crianças, as meninas, a Thalita, a Lara, a Tata, né? Todo mundo vai lá buscar e traz as crianças. Traz no carro, traz nas Kombi, todo mundo trabalha. E elas que vieram de lá, elas têm maior amor em fazer esta obra. Porque assim como elas mudaram a vida delas, elas querem que as crianças, os adolescentes de lá também recebam esta graça também. Porque vocês, as crianças e os adolescentes, são a continuação desta igreja. Se não for as crianças e os adolescentes, quem que vai depois cuidar? Quando nós já passarmos da idade, ficarmos idosos, tudo, eles vão continuar esta obra. Assim como eu e o vô Nelson, agora já não faço tantas coisas, nem o vô Nelson, como nós fazíamos, por causa da nossa idade. Mas eles, os obreiros, continuam as obras. Então, cada obreiro aqui é um escolhido de Deus, cada um de nós somos escolhidos de Deus, cada culto que é pregado aqui, Deus fala ao coração de cada um de nós. Basta nós tomarmos a providência de quando Deus falar conosco, nós já pegarmos e pôr em ação, correr atrás, fazer, não deixar aqui ouvir e falar, nossa, Deus falou comigo, mas saiu lá fora, nem lembra mais do que Deus falou. Então a importância de guardar no coração e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E essa igreja, ela nasceu, eu falo que ela nasceu no coração de Jesus Cristo. Que Deus já tinha uma obra na nossa vida de salvar a pastora Vilma e de usar o tio Nelson. E é para isso que hoje eu falei, hoje eu vou fazer essa pregação para agradar ele, que é aniversário dele também, né? Hoje ele está fazendo 79 anos. E assim, a gente só glorifica a Deus, sabe? Pelos anos o que ele fez pela igreja. Então a gente é muito grato a Deus por ele ter feito o início e ter deixado esse legado maravilhoso para nós continuarmos, aqueles que são mais novos, que têm mais disposição, que estão mais novos, para continuar a obra do Senhor Jesus. E esse não vai ter fim, vai ser de geração a geração, como ele fala aqui, né? A nossa igreja, ela vai ser uma continuidade. E é para isso que nós estamos aqui. Para um ajudar o outro, um obedecer o outro, aqui ninguém é melhor que ninguém, sempre eu falo, a nossa igreja é uma igreja de humildade, não é uma igreja de orgulho, de nariz empinado, ninguém quer ser melhor que ninguém. Todos nós, perante o nosso Deus, somos iguais. E é isso que Deus quer, Ele quer essa igreja. Ele quer essa igreja do terceiro ano aqui, sabe? Que vai, o nosso aqui, o objetivo não é fazer o que as outras igrejas fazem, é fazer o que Deus manda fazer e a gente seguir, sabe? As passagens que Deus manda para nós. Ele fala na lata, né? Porque até a obreira Bianca estava falando. Ela vai buscar a pregação, Deus fala, vira a página, Deus fala a mesma coisa, quer dizer, é isso que eu quero que você faça, é isso que eu quero que você pregue. E assim ele faz com a pastora Vilma, assim ele faz com a pastora Ana. A pastora Ana é uma bênção também, né? E nós aqui, né, é maravilhosa essa igreja. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito contente com essa igreja. Eu glorifico a Deus por esse ministério que Ele deu de crianças e adolescentes, de nós termos esse trabalho que nós temos, que é um trabalho que não é fácil, eu sempre falo. É um trabalho duro, difícil, muitas pessoas que já vieram aqui acharam maravilhoso, mas ninguém quer arregaçar as mangas, então sai fora, né? Não fica. Mas aqueles que Deus escolheu está aqui, cada um fazendo a sua obra. Todos nós aqui temos uma obra. E cada um fazendo a sua parte, a igreja fica essa igreja unida que Deus quer. Né? Que é a igreja do terceiro ano. Aqui é do terceiro, quarto, quinto, 20 anos, 30 anos, vai continuar. Porque nós vamos
E este é o Deus. E aqui tem uma passagem que eu vou ler agora, que fala aqui em Atos mesmo 6, fala da escolha dos 7 diáconos. Aquela primeira passagem que eu preguei de Atos, eles se esqueceram das viúvas. E ali as viúvas começaram a reclamar. Então, olha só o que eles fizeram, presta atenção aqui, a escolha dos 7 diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocados à multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito e de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que esta pregação, o Nelson sempre explica, né, quando ele fala, que quando Deus falou conosco através desta palavra, é maravilhoso. Porque quando a gente for evangelizar alguém, a gente vai falar para a pessoa, né? A gente vai lá, vai aconselhar, vai falar da Bíblia, vai falar das passagens que Deus falou com ele ali. E aí a pessoa vai querer saber onde que é essa igreja. E vai querer vir e fazer a mesma coisa. Porque vai ver, realmente essa igreja é uma igreja certa, é uma igreja correta. Aqui ninguém estoura ninguém, aqui ninguém obriga ninguém a fazer nada. Aqui nós temos propósito só em momentos de necessidade das nossas crianças. Aqui é dízimos e oferta que a gente ensina pela Bíblia, os dízimos, as pessoas dizimar. E aqueles que têm obedecido e que têm dizimado têm crescido, têm sido abençoados, porque obedecem, Deus ele não mente. Que ele fala aquele que é fiel no pouco, ele coloca sobre o muito. Então, se a gente fizer a nossa parte, e entender o ministério, entender essa obra, entender que tem que pagar o aluguel, luz, água, alimentos, porque nós damos almoço no domingo para a igreja inteira, nós damos o lanche, o café, chá para as crianças, suco, no domingo é frutas natural, gelatina para as crianças, alimentos fortes, cada dia uma comida gostosa, fazemos para eles, e tudo isso vai dinheiro. Então o dízimo é para isso. Ninguém explora ninguém aqui. O dízimo e a oferta que eles dão na igreja é para abençoar, quando faz um propósito de ovo de Páscoa que a gente dá o melhor para eles, quando faz no dia das crianças que a gente também dá o melhor, nós não damos qualquer coisa, porque eu me lembro que uma vez que eu e nós fomos comprar numa loja, a moça falou, para a criança da comunidade, pega esse brinquedinho aí de R$1, tá mais do que bom. Mas nós não fazemos isso. Todo mundo que sabe, que acompanha a nossa igreja, sabe que é o melhor. A criança escolhe o brinquedo que quer e é do melhor. Então, o nosso dinheiro é para isso. Nós não temos o objetivo de montar 500 igrejas, que muitas vezes acontece aí, para explorar o povo, nem para tirar dinheiro de ninguém. Então, esta é a igreja certa que Deus escolheu e nós estamos aqui. Então, eu digo, feliz aquele que está nesta igreja. E aí é muito triste aquele que ainda não conhece ou aquele que se afastaram. Mas Deus ele é tão grande que até os que se afastaram, Deus está trazendo. Porque eu não aceitei. Falei, quero minhas ovelhas de volta. E aí as pastoras, né? E os obreiros, levamos para casa o nosso álbum, desde essa fotografia que vocês viram aí, tem na minha casa desde o início, que começou lá na minha casa, começamos a jejuar, orar e interceder. E
aí. E essa igreja vai crescer cada vez mais, vai ser uma bênção. E aquele que fizer tudo que é ensinado e entender, fizer como a avó Vilma e o vô Nelson fez, deixando o exemplo legado para vocês, com certeza vai ser só bênção na vida de vocês e na nossa igreja. Nossa igreja vai crescer cada vez mais, vai ser abençoada cada vez mais também. Porque vocês são abençoados para abençoar. Amém? E é isso aí. Então que nós possamos, sabe, guardar no coração esta pregação, este ensinamento, saber que Deus fala conosco, porque eu me lembro que quando a pastora Ana foi condenada praticamente à morte com aquela doença, eu chorei para Deus para Ele me ensinar como é que eu ia fazer, para Ele me ajudar até o último momento dela, porque pelo que o médico falou, ela ia morrer mesmo, não tinha jeito, não tinha salvação, não tinha volta. E eu abri a Bíblia, que nós aqui na nossa igreja não estamos fazendo nada sem consultar a palavra de Deus. Primeiro nós oramos, pedimos a Deus a palavra e Ele dá a palavra certa. Ele falou para a pastora Vilma, João 11:4, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para que glorifique o meu nome. Eu caí de joelhos ali chorando, agradecendo, eu estava desesperada. E eu só comecei a falar para ele, eu faço um voto, um propósito aqui neste momento, que enquanto eu viver, aonde eu estiver, eu vou falar desse testemunho, porque eu já tinha certeza da cura e da salvação dela. E ali foi tão maravilhoso que ela fez o que tinha que fazer, passou pelo processo, mas dentro de 5 anos minha filha estava curada, para a honra e glória do Deus maravilhoso e do Senhor. Aleluia. Então Deus seja glorificado. Então, se Ele fez na minha vida, se fez na vida do vô, se fez na vida da pastora Ana, dos obreiros que são abençoados aqui, de todos os meus que são aqui, que trabalham, que são abençoados, vai fazer na vida de qualquer um. É só vocês evangelizar e falar da nossa igreja, com o objetivo, como é que nasceu essa igreja, o que Deus falou, né, em cada coração, para a gente animar. E é interessante que um dia desses a Bianca falou, vó, estava ensinando o nome da igreja para nossas crianças, né? Porque lá eles chamam a nossa igreja a igreja do tio Nelson, que é o vô Nelson. Então, a igreja é do tio Nelson, porque Deus fez com que ele abrisse, foi Deus que tocou nele. Mas a igreja tem um nome que o Papai do Céu deu para o vô Nelson o nome. O nome da igreja é a Igreja Primitiva dos Discípulos de Jesus. Ah, foi. Então, tá bom, aprenderam. E é isso aí, porque já é outra leva, né? Tem 22 anos a igreja, então aqueles que eram pequenininhos hoje já são obreiros, alguns casados, os filhos já estão aqui conosco. Então, está crescendo a igreja maravilhosamente, né? Dentro do chamado do Senhor Jesus, e é isso aí que Jesus quer para nós, para a nossa vida, amém? Amém. Glória a Deus. Que hoje, para quem não sabe, é aniversário de quem? Do vô. E como foi pregado, como foi falado, nós estamos aqui hoje, graças a Deus, porque tocou no coração do vô e ele disse sim. Ele disse sim para esse chamado. Ele disse sim, mesmo muitas vezes não tendo dinheiro para comprar o pão, não tendo dinheiro para comprar a salsicha, mas ele disse sim para esse chamado. E aí, nós temos uma outra homenagem para o senhor. Pode ficar aqui, ó, junto com a avó. Vai lá, depois você sobe, já. Tem um recado para você ali, ó. Quer falar? Quer ver primeiro o recado? Quer falar? Então, peraí, ó, tem um recado ali ó, que veio lá na viagem do senhor. O senhor vai falar daqui a pouco, pode ser? Pode ser. Você já vai se emocionar agora. Vou, olha só. Olha só, a gente tem um recado de longe para ele. Olha lá, Oi, papaizinho, que saudade do Senhor. Nós estamos aqui para agradecer pela pessoa maravilhosa que o Senhor é, um maravilhoso pai, um maravilhoso avô. Nós te amamos, estamos com muitas saudades e a gente queria dizer para o Senhor nesse dia que, apesar de não estarmos aí, o nosso coração está aí com o Senhor e vai estar todos os dias. A gente chama muito obrigado por ser quem o Senhor é, viu? Nós chamamos e parabéns pelo seu dia! E agora uma musiquinha, ó. Que legal!
Não dá para deixar de falar, né, pessoal? Esse trabalho, aqui eu posso enumerar nome por nome, caso por caso. Quando nós começamos, nós temos Yasmin. Cadê Yasmin? A Bianca, 10 anos de idade. 10 aninhos de idade, igual vocês estão com a idade hoje. Certo? E eu tomava conta da escolinha, então por isso eu fui muito deixado de ser como tio Nelson da escolinha. Eu deixava a pregação que a pastora viu. Na época, tínhamos a turma toda, né, que foi vindo, a Ana Paula foi chegando, foi acontecendo maravilhosamente, né? Então, o que acontece? Vocês, eu posso dizer assim, temos a Verônica, então aqui, criança, né? 3 anos. 3 anos. Nós temos aqui o... O que aconteceu com ela? Casou, está com o Cisne Marazov, que nasceu aqui dentro conosco. Né? E a mim, 10 anos, hoje está com os 2 neném dela. Pula, corre, feliz, alegre, não tem o que pague, né? O tempo passa e cada vez nós ficamos mais contentes. Entendeu? Então, um por um aqui. Então, nós já Patrícia ali, fundadora. Quem via a Patrícia jogando bola lá na comunidade, e hoje você vê uma mãe com os filhos, maravilhosa, e está sempre junto conosco. Então, a gente vai falando isso e vai preenchendo o coração. Entendeu? A Bianca, 10 anos, começou a namorar o Rio daqui mesmo. Eu falava, vai dar casamento, vai dar namoro. E aí deu uma pessoa maravilhosa, Deus preparou para a Bianca, graças a Deus. Então, quando a Yasmin, Felipe, Deus preparou o Felipe para ela, os 2 filhos maravilhosos. E Deus prepara todos, um por um. Né? Então, o que eu falo? Não dá para falar muito. Eu falo da Lu, tomar cuidado de falar o nome da delegada. Se eu falar o nome da delegada, ela fica. Ela fala de Luzia. Não pode falar. Então, a qual nós amamos muito, viu? Deus abençoa muito, viu, amor? Quanto a Silmara, não precisa falar, né? É um amor de pessoa, né? Ela faz tudo. Não tem como, né? É uma família, pessoal. Aqui nós vemos o caminho. Nossa, o caminho. Eu falo do Senhor, dos seus sacrifícios, para o Senhor pegar as crianças lá na comunidade. O caminho é como foi a continuação, né? Porque é o que eu sonhava. Ele fez essa continuação. Está fazendo, né? E vocês vão crescer e vão continuar fazendo. O Felipe cansou de fazer aquilo. Ir lá buscar o pessoal. Então aqui só tem pessoas que estão procurando Deus, nos amando, amando vocês, crianças, e futuramente vocês vão ser adultos. Você vai ler a Tereza. O que Deus fez na vida dela? Uma família. Uma família dela com os filhos crescidos. Na época havia os filhos tudo pequenininho, né, Tereza? Tem um que se virava no colo, nasceu aqui, né? Então o que acontece? Cara, isso é família. Isso aqui é difícil encontrar em qualquer igreja, desculpa eu falar. As crianças, primeiramente, em qualquer igreja, não entra nem no culto. O pastor manda a gente direto, vai embora, vai lá para cima. Entendeu? Vai para lá, vai para lá. Aqui nós crianças vêm, participa, come lanchinho conosco. Isso deixa o coração nosso bem gostoso, não me deixa? Muito. Não deixa? Só eu falando, né? Você sabe falar um pouco, né? Você fala comigo. Tem
mais alguém para falar alguma coisa? Pode falar, de coração, né? Então, e com isso vocês vão ver, vocês vão casar, vão estar aqui com seus esposos, com suas esposas, vocês vão ter seus filhos com seus pais tiverem. Isso é geração, tá? Vai de geração em geração. Eu acho maravilhoso, Lu, que, por exemplo, eu estava vendo nas redes sociais que as igrejas normalmente não dão, né? Lanche, não dão nada. Você vai na igreja, assiste o culto e vai embora. E normalmente na porta das igrejas vendem, né? Pastel, pipoca. E aí eu vi várias pessoas comentando assim, quantas vezes foram embora da igreja com muita vontade de comer, porque não tinha dinheiro para comprar. E aí via o outro comendo, e aí via o outro irmão comendo, aí via o outro tinha vontade, mas ia embora. E gente, eu fiquei impressionada, porque era muita gente comentando sobre isso, que sai das igrejas com vontade, com fome, mas muitas delas não têm dinheiro. E eu olhei e falei, cara, a gente nunca passou por isso na nossa igreja. Nunca. Porque todas as pessoas que vêm para a nossa igreja, elas saem daqui alimentadas, não só com a palavra de Deus, mas elas saem alimentadas e não existe diferença. Não existe assim, um vai ganhar, o outro não. Pelo contrário, todos ganham, todos recebem. Que igreja você vem, você sai com almoço, arroz, feijão, batata frita, refrigerante, banana, gelatina. Que igreja que vai e dá esfirra, que hoje nós teremos uma esfirra maravilhosa para comemorar o aniversário do vovô, não é mesmo? Com refrigerante para a gente comemorar. Então assim, a gente não tem esse trauma. A gente não tem, sabe? Porque a nossa igreja... Esse é o terceiro ano que nós praticamos direto. Isso é o que a palavra falou. E o que eu acho interessante também, prestem atenção aqui, adolescentes, o que eu acho interessante também é o seguinte, eles foram para outras igrejas, gente, eles foram para várias outras igrejas. Eles se converteram, né, e passaram por uma caminhada, mas gerou incômodo no coração deles, tipo, eu dou dízimo ou oferta, mas aonde está indo essas ofertas? Por que não está cumprindo a palavra de Deus que fala, cuidar dos órfãos e das viúvas? Cadê que a gente não está dando cesta básica? Cadê que a gente não está cuidando? Por que eles não estão cuidando das crianças? Porque criança não dá dinheiro? Criança não dá dinheiro. Então eu quero os adultos, eu quero os empresários para trazer os dízimos. E aí isso trouxe no coração, o vô buscou essa resposta, Deus deu essa resposta, e eles foram lá e fizeram. E há 22 anos, não foi só uma emoção, vou fazer por uma semana, vou fazer por uns dias. Quantas vezes a gente é oba-oba? Eu vou começar a fazer dieta, você faz por uma semana e para. Vou começar a correr, você corre uma semana e para. Eu vou mudar minha vida, você muda durante uma semana e para. Ele decidiu, porque Deus falou no coração dele, ele decidiu dizer sim para o chamado e não parou mais. Faz 22 anos isso. E isso a gente precisa se espelhar, porque teve dias que não tinha dias que tinha. E mesmo assim, eles estavam aqui, fazendo, amando, cuidando, servindo. E nós, todos nós, da mesma forma, precisamos fazer isso. Amém? Que a gente possa olhar tudo isso como exemplo. O surgimento dos lanchinhos nossos, eu vou colocar para vocês, é um testemunho que demora 2 minutos, mas é importante para vocês. Tá bom? Eu ia numa igreja, e essa igreja eu tinha fábrica. E eu, para não deixar ficar pesado, eu tirar dinheiro da igreja, eu peguei de ônibus e pegava da igreja, né? Eu quero falar, seria assim, eu pegava R$5 do caixa para a empresa, para a firma nossa, eu pegava o ônibus e ia de ônibus para a igreja. Praticamente quase todos os dias. Eu estava com o coração arrebentado, sabe, pessoal? Então eu chegava lá, eu comia um comercial por R$2. Por R$2. Aí, quando fomos para ir, era R$1 para ir e R$1 para voltar. Era R$4. Eu tinha R$1 para dar de oferta. Esse R$1 para dar de oferta, eu dava com o maior prazer. Então, quando pediu oferta, eu ficava, porque quando eu saía da igreja,
eu ficava louco para comer um sanduíche de linguiça. Sabe aquele sanduíche assim de linguiça gostoso, na hora, quentinho, saindo? Eu ficava doido, eu sempre comprava meus lanchinhos, sabe? Eu ficava pegando essa coisa, não tinha esse privilégio. Só que quando passou a pedir oferta, eu fui dar oferta. Deixa eu contar isso aí, isso é bacana. Eu fui dar oferta e eu estava assim, poxa, mas é que se eu der essa oferta, eu não vou comer meu lanche. Como é que eu vou fazer para comer meu lanche? Ou era oferta ou era excluído? Exato. Aí eu estava doido, eu fiquei. Aí eu fui a mão no bolso e pegava o dinheiro, né? Aquilo real só, né? Aí, caramba, R$1, vou dar de oferta. Não vou dar não, como deixa eu comer meu linguiça? Você saia da linguiça assim da igreja, aquelas pilhas de linguiça assim, sabe? Tudo assim, esperando acabar o culto, o pessoal ia comprando e falou que não ia fazer tudo preparado antes, não é isso? Aí você contar, não tem jeito, sabe? Aí eu fiquei assim, aí eu fui lá e dei oferta, assim, chum! Cara, vocês sabem que eu fiz assim, ó, quando eu dei oferta, meu coração fez desse jeito. Estou falando para vocês, isso aí é coisa da vida mesmo. Aí, nessa época, eu fui com o carro, eu estava com o carro no fundo do estacionamento. E a mulher vendendo linguiça lá, né? Nessa época, nesse dia. Aí foi engraçado, né? Eu tinha um papelzinho, eu passei, deixei o carro no estacionamento e meu carro estava no fundo, eu fiquei na porta, esperando sair os carros que estavam na frente para poder ir. E eu fiquei ali, né? E a mulher da linguiça me via eu sempre comprei esse sanduíche com ela, me via mas eu não falei nada com ela, né? Aí os carros já estavam terminando os carros, eu fui e peguei meu carro lá no fundo. Quando eu peguei meu carro, eu fui pegar o papelzinho, a minha carteira, eu fui pegar o papelzinho, isso é importante, cara, é maravilhoso. Eu peguei o papelzinho para dar para o estacionamento e eu tinha um... Não, eu tinha um passe do ônibus. Você entendeu? Tinha um passe, mas eu não liguei. Isso aí é demais, isso aí é coisa que é para pensar mesmo. Eu não liguei. Aí eu estou saindo com o carro, assim na frente, ainda olhando para mim, né? A mulher me viu, veio correndo falar comigo. Não, o senhor que tem um passe para pegar um lanche, pode pegar. Vocês acreditam nisso? Meu Deus! Eu choro, cara. Eu choro. Quando me deu aquele lanche, eu não consegui comer. Eu vinha chorando no carro até em casa. Tinha a Ana Paula com 9 aninhos e a Aninha. Eu fui ter meu Deus aqui para eles comer. Verdade? Comer a Ana Paula, eu te pedi. Estou chorando. Cara, não dá para falar. Deus fez tanta coisa para mim que não dá para falar. Aquilo foi bom. Um filho maravilhoso. Estão aqui ajudando nós da igreja. Os que não estão, talvez não estão, mas não deixam de colaborar. Está na bênção, sabe? E a nossa felicidade é essa, é família, pessoal. E amar vocês como nós amamos. Então, me perdoa sempre as coisas que eu faço errado, que eu faço muita coisa errada. Mas Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma força de palmas para o Senhor Jesus. Vamos, nesse momento, estender as mãos para cá. O Nelson sempre orou por nós, né? E agora a gente vai orar pela vida dele. Todos de pé, em nome de Jesus. Vamos orar e interceder pela vida dele. E já agradecer também pelos dízimos, as ofertas e finalizar o culto. Amém? Em nome de Jesus, vamos fechar os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esse presente que o Senhor nos deu, que é a vida do vô Nelson, Senhor.
Ele que é o patriarca, Senhor, ele, meu Deus, que teve ali o discernimento que o Senhor falou, ele abriu o coração e o Senhor falou grandemente ao coração dele, Senhor, sobre a igreja, a verdadeira igreja, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. E que bom, meu Deus, que ele disse sim para o seu chamado, meu Pai. Que bom que ele teve coragem de permanecer, coragem de fazer a obra, Senhor, mesmo sozinho, mesmo sem ajuda, Senhor, de muitas pessoas. Ele foi lá junto com a pastora Vilma e eles fizeram, eles começaram, meu Deus, eles deram esse pontapé, esse início, e nós te agradecemos porque o Senhor sustentou. Na palavra diz, né, até aqui, até agora o Senhor nos ajudou, e eu creio, Senhor, que até aqui, até agora o Senhor que sustentou, o Senhor que ajudou, o Senhor que abençoou. Então eu te peço, Senhor, derrama bênçãos sem medidas, meu Deus, sobre a vida dele, derrama forças, derrama fé, derrama coragem, Senhor, que ele possa estar sempre no teu primeiro amor, meu Pai, quebrantado diante de ti, ouvindo a tua voz, Senhor. Que ele continue, meu Deus, sendo, meu Pai, uma inspiração para nós, um exemplo, meu Deus, daquele que fez, que disse sim para o seu chamado, meu Pai. Eu entrego a vida dele, meu Deus, nas tuas mãos, Senhor. Que, meu Deus, venham mais muitos anos de vida com muita saúde para a vida dele, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, meu Deus, por essa igreja estar aqui, por estarmos, meu Deus, firmes na tua palavra, meu Deus, pela oportunidade de estar neste ministério, Senhor. E, meu Deus, quero te agradecer também pelos dízimos e as ofertas depositadas, Pai. Que o Senhor multiplique 100 vezes mais na vida dos fiéis, dizimistas e ofertantes da tua casa. Oro também, meu Deus, pelos lanchinhos, que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de cada um, meu Deus, que contribuiu para este momento especial que vamos comemorar, meu Deus, o aniversário do Ronelson, Senhor. Nós entregamos a vida de todos nas tuas mãos, Senhor, e nos leve para casa em paz e segurança, livrando e protegendo de todo o mal que não provém de ti, Senhor. E que no domingo possamos estar juntos aqui às 9 horas da manhã para glorificar e honrar o teu nome. É isso que eu te peço e já lhe agradeço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Abra os seus braços. Dê um abraço no Senhor Jesus.